ficar escrevendo o nome das coisas no papelzinho e sair grudando por aí, será que realmente funciona? Vem comigo aqui no vídeo de hoje, eu vou te mostrar uma maneira eficiente de você usar a técnica aqui do post-it para aumentar o seu vocabulário em espanhol. Buenas, eu sou Jessie e eu tô aqui para destravar o seu espanhol. Hoje, mais especificamente, para destravar o seu vocabulário dentro do espanhol. Algo fundamental para a gente realmente conseguir conversar, bater papo. Sem conhecer o vocabulário, sem saber as palavras em espanhol, não tem como falar, não tem como conversar. É por isso que aumentar o vocabulário é uma das maiores preocupações de todo mundo que está aí nessa jornada de aprender o espanhol. E hoje a gente vai falar sobre isso, sobre essa técnica clássica aqui do papelzinho, onde você vai colocar os nomes e sair espalhando pela casa. Mas antes disso, já segue o canal, né? De domingo a quinta-feira tem conteúdo novo por aqui, sempre às 20 horas. Conteúdos focados em te ensinar a falar em espanhol. É isso aí, destravar sua conversa, um bate-papo de verdade dentro do espanhol. Então segue o canal, deixa um like aqui nesse vídeo e ative as notificações para o YouTube te avisar toda vez que a gente tiver um conteúdo novo aqui que vai te ajudar realmente a falar em espanhol sem travar. Sim, o YouTube não avisa todo mundo que tem vídeo novo, mesmo que você estiver só inscrito. Por isso, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo novo por aqui. E falando de vocabulário, essa técnica aqui de colocar o nome no papelzinho e sair distribuindo pela casa, será que realmente funciona? Será que ela te ajuda a memorizar mais palavras e a lembrar do nome das coisas? Sim, essa técnica assim, ela é antigona e é um clássico, porque clássicos funcionam. E sim, funciona assim você colocar o nome das coisas e sair distribuindo pela casa. Mas vou te dar uma dica extra aqui, então anota aí para fazer essa técnica funcionar ainda melhor. Toda vez que você tiver com um papelzinho em algum lugar da casa, pronuncie em voz alta, não é só uma leitura mental. Uma pronúncia em voz alta para te ajudar a falar, a melhorar cada vez mais a tua pronúncia. Então, por exemplo, você pegou e escreveu aqui, cepillo, cepillo, que é escova de dente. Deixou grudado ali no espelho do banheiro. Toda vez que você for escovar o dente, você vai falar cepillo, cepillo, 2, 3 vezes e aí você escova o dente. Assim essa técnica vai ser potencializada e você vai desenvolver mais a fala. Não simplesmente ficar memorizando, lembrando o nome das coisas e destravar toda a nossa parte muscular que envolve a fala. Tá lembrado, né? Espanhol não se estuda, em espanhol se treina, porque a gente precisa soltar a musculatura da fala. E pronunciar em voz alta é uma das maneiras que vai te ajudar a melhorar pouquinho a pouco a tua pronúncia com todas as palavras que tá aí espalhada pela tua casa. Então já melhore essa técnica fazendo isso. Mas essa técnica aqui do papelzinho tem um pequeno problema. Ela te ajuda a lembrar o nome das coisas, de objetos. Então, una botella, um cepillo, uma escoba, que é uma vassoura e tal. Aí sim você vai conseguir relacionar o nome em espanhol com o objeto. A questão é que com essa técnica aqui não existe um contexto, então são palavras soltas. Porém, como são apenas objetos do dia a dia, objetos bem simples que você está colocando o nome, então sim, ajuda, mesmo sem um contexto, te ajuda a lembrar o nome dessas palavras, tá? O nome dessas coisas. Mas a questão é que vocabulário não é só nome das coisas. Toda vez que a gente fala, tem que melhorar o meu vocabulário, na hora vem na cabeça um nome de objetos, de coisas, mas não é só isso. Vocabulário em espanhol é tudo, são as palavras, como verbos, preposições, pronomes, tudo que envolve o idioma, você tá dentro do balaio ali do vocabulário. Então sim, técnica do papelzinho, técnica aqui do post-it, te ajuda a lembrar o nome das coisas, mas não é a técnica mais eficiente para te ajudar a memorizar outros vocabulários que você também precisa, que são super importantes, como por exemplo, verbos, conjugação verbal em todos os tempos, presente, passado e futuro, tudo que você precisa para realmente falar em espanhol. Isso aqui já não vai te ajudar. E como é que você vai fazer para lembrar desses verbos? Quando a gente está falando de conjugação em vários tempos verbais, presente, passado e futuro, vários verbos regulares, os irregulares que tiram o sono de todo mundo. Pois é, também é um processo de memorização, mas não funciona da mesma forma que o nome das coisas, o nome de objeto. Você vai precisar de 3 coisas importantes. Peraí. Errei. Duas coisas importantes, só duas. Duas coisas. Primeiro de tudo,
é o contexto. Então eu falei que nessa técnica aqui, ó, de colocar no post-it e coloca o nome das coisas e pendura ali, para coisas simples o contexto não faz tanta falta, porque são palavras que você sabe como usar e elas usam da mesma maneira que você usa no português. Então, cepillo, você vai usar escova de dente, no mesmo contexto você vai trocar escova de dente por cepillo. Então, não tem maiores dificuldades. Porém, com verbos, o contexto faz toda a diferença. Isso te ajuda a lembrar de como usar aquele verbo, exatamente porque a gente tem vários tempos verbais. Então, o contexto de você estar planejando uma viagem para o futuro, yo haré un viaje. Então, isso te dá um contexto futuro. Yo hice un viaje, um contexto no passado. Esse contexto, quanto mais personalizado, mais próximo, mais teu, é melhor. Então, yo hice un viaje a Buenos Aires. Se você realmente fez uma viagem para Buenos Aires, perfeito. Se não, você coloca ali o teu contexto para ser algo mais relacionado com você. E isso vai fazer com que você consiga memorizar muito, muito mais fácil. Então, ponto número 1, sim, para memorização de verbos, contexto é extremamente importante. Ponto número 2, o som. É uma das coisas que eu mais falo por aqui, é que a importância de você saber escutar o espanhol, inclusive para memorizar palavras. Exatamente, som, presta muita atenção. Nós, seres humanos, somos muito auditivos, então a gente consegue relacionar o som daquela palavra diretamente com o contexto, diretamente com a situação. Isso faz com que você lembre da palavra sem ter que fazer toda aquela etapa de tradução e te ajuda demais, demais. Vamos pegar um exemplo aqui desse mesmo verbo, o hacer, que é um verbo irregular. Se ele fosse regular no espanhol, seria yo haço. Horrível, né? Mas não, em espanhol ele é irregular. E você nunca vai escutar yo haço, porque tá errado. Então você vai escutar yo hago. Yo hago mis tareas, yo hago mi viaje, yo hago todo lo que tengo que hacer, yo hago. Você vai escutar tantas vezes que não tem como errar. Você vai usar de maneira automática. Por quê? Você está condicionando a tua escuta relacionada a um contexto e você consegue repetir de maneira correta, usar de maneira correta esse tempo verbal, que é o verbo, que é o eu faço, né? Eu hago, eu faço. E dessa maneira vai acontecer com todos os verbos. Você relaciona o som dele, como ele é pronunciado, e assim você consegue usar. É por isso que é extremamente importante que você aprenda esses verbos, essas frases com contexto, sempre com áudios de nativo. Então, para você conseguir lembrar dos tempos verbais, você vai precisar de uma frase contextualizada, verbo solto, não faz sentido nenhum. Hago. O quê? O que você faz? Não tem sentido, por isso que você não consegue memorizar. Então, contextualizar com um contexto mais próximo da tua realidade e, segundo, focar demais no entendimento do som. Prestar atenção na pronúncia, por isso é importante que seja a pronúncia de um nativo, tá? Não só a nossa, como professores de espanhol, vai funcionar? Vai, mas é melhor que seja da pronúncia de um nativo. Sim, você vê várias maneiras de se pronunciar aquela mesma palavra e você não vai errar. Isso condiciona o teu cérebro a memorizar muito mais fácil. Outro ponto bem importante é que o nosso cérebro ele é bem malandro, viu? Porque ele tem um sistema de janela, digamos assim. Porque tudo que você aprende em espanhol, num dia, por exemplo, se passar 7 dias e você não revisar, não usar, não der a mínima para aquele conteúdo que você aprendeu, o cérebro vai deletar. Por quê? Ele assume que aquilo não é importante. Você teve 7 dias para usar. Não usou? Deleta. Não é importante. Tá só aqui enchendo espaço e ele resolve abrir espaço para coisas que ele considera mais importantes. Então, esse é um perigo muito, muito sério. Tem que tomar cuidado com essa janela dentro do espanhol. E o que acontece dentro dos estudos tradicionais, aí em escola de idioma, com professor particular, esse negócio de livro didático, você estuda uma vez, vê naquela aula, faz aquele exercício chato de preencher a lacuna e nunca mais usa. Aí chega ali 7 dias, já era, deletou tudo que você estudou. E é por isso que você tem tanta dificuldade de lembrar as conjugações, os verbos dentro do espanhol. Porque para fazer uma memorização eficiente, você precisa de contexto, de áudio, se focar no som
e uma repetição espaçada, nesse espaço de 7 dias, para o teu cérebro não deletar. Essas são as 3 bases do treino Eco. Sim, é um treino muito bacana, onde você consegue fazer com um aplicativo no celular. Esse aplicativo chama Anki, e lá dentro eu coloco a frase para você. A frase, o áudio de nativo, para você fazer essa repetição nesse intervalo de 7 dias, com a frase contextualizada, com áudio, para memorização. Isso é muito mais fácil, muito mais simples, além de que é tudo no celular, né? Com um botãozinho ali, tipo o jogo da memória, você consegue lembrar tranquilamente, tanto de nome das coisas, como da parte mais complicada, que são as conjugações verbais. Inclusive, o treino Eco é um dos mais de 10 treinos que faz parte do meu programa de treinamento Espanhol Menos é Mais. Embaixo na descrição tem mais informações sobre o treinamento e sobre os outros treinos também para você conhecer, tá? Esse treino Eco, ele não serve só para memorizar verbos e nome das coisas, inclusive para você fugir numa pegadinha que, olha, arrasta os brasileiros para o portunhol, principalmente no começo. Você que está começando nessa jornada de aprender o espanhol, vai cair em muita cilada de palavras que você acha que é em espanhol e elas nem existem no idioma. É isso aí. Tá errado, e não é errado pouco não. Tá bem errado. Então, esse vai ser o tema do nosso próximo vídeo, onde eu vou te mostrar 10 palavras que o brasileiro acha que é em espanhol e nem existe no espanhol. Então já segue o canal para não perder o próximo vídeo e já deixa aqui nos comentários